Sabe onde mora o grande problema da nossa impossibilidade de acessar versões mais prósperas e abundantes nossas? No córtex frontal, aqui. Essa é a região onde está o raciocínio, tomada de decisões, onde a gente questiona tudo, onde a gente cria as dúvidas em relação a coisas que a gente ainda não consegue entender. E é a parte que suprime de forma absurda a nossa imaginação. E quer saber? Uma vez que a gente entende que todas as programações que são colocadas no nosso cérebro, todas as crenças e as limitações estão instaladas exatamente no nosso córtex frontal, a gente consegue entender o porquê que é tão difícil, usar o nosso poder de criador hoje em dia. Porque assim, o nosso poder de criador depende de três coisas. Depende de imaginação, do sentimento de gratidão e da ação. A imaginação é para você criar o cenário ideal daquilo que você deseja, como se já tivesse acontecido. O sentimento de gratidão é a frequência necessária para ativar o seu chakra cardíaco e a sua centelha divina na medida certa para executar o seu desejo, que é algo como já tivesse acontecido. E a ação é porque a partir do momento que você exerce essa atração, esse seu mecanismo, seu instrumento quântico, que é a centelha divina, coisas vão começar a acontecer. Isso é muito animador, porque você vai imediatamente ter um movimento na tua vida, e aí você vai precisar tomar uma decisão. Que decisão que você vai precisar tomar? Você vai ter que sair da sua zona de conforto, provavelmente, porque você vai ser convidado a fazer algo que você normalmente não faria. Você vai ter que se organizar de uma forma que você normalmente não se organizaria. E você vai ter que decidir isso rápido, porque tem certas oportunidades que não vão ficar te esperando por muito tempo. Mas certamente são essas oportunidades que vão te levar no caminho do seu desejo. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá bom? Eu morava em São Caetano do Sul, São Paulo, no Brasil. E depois que eu sobrevivi à minha doença, meu câncer e o tratamento experimental, no qual eu tinha só 5% de chance de vida, eu comecei a manifestar todos os desejos que eu queria, e eu tinha 100% de acerto e 100% de sucesso. E uma das coisas que eu criei como desejo era sair do país, sair do Brasil. Eu não coloquei, assim, na época foi uma criação inconsciente, então eu não tinha o meu método ainda desenvolvido, e então não foram tantos detalhes. Tinham alguns detalhes que tinham ficado em aberto, então eu não sabia direito para onde eu ia, mas eu sabia que eu ia para algum lugar. Então, qual que foi o momento da ação que eu precisei sair da minha zona de conforto? Eu fui veterinária, médica veterinária no Brasil. Eu trabalhava com clínica de animais selvagens de domingo a domingo. E durante a semana eu dava aula numa universidade. Fiquei 3 anos dando aula numa universidade de medicina veterinária. E eu estava fazendo mestrado de neurociência e cognição. Isto é, eu estava extremamente ocupada e nenhuma dessas 3 coisas eu podia abrir mão. Então surgiu a oportunidade de participar de um congresso na Itália, na época que eu estava fazendo neurociência e cognição, e eu me lembro que eu fiquei pensando, meu Deus, e os meus clientes, e o meu ganha-pão, e a universidade, como que eu vou fazer para passar? Porque para ir para a Itália não dá para ficar só 2 dias, né? Tem que se planejar, porque 2 dias é só de viagem, de ida e volta. E tem o congresso, que leva uma semana. Enfim,
Um grande anjo apareceu na minha vida, uma grande amiga minha. Ela foi usada como instrumento para me convencer de que aquela era uma oportunidade única que não podia se perder, que eu ia me arrepender se eu não tivesse aceito. E aceitei e fui para a Europa, quebrei o maior tabu que eu tinha na minha vida, que eu nunca tinha ideia de que eu viajaria para a Europa na vida. Quebrei esse tabu, amei estar na Europa, e aí eu defini que lá poderia ser, no caso aqui, né, que agora eu tô na França, poderia ser o lugar para onde eu iria depois do Brasil. E pouco tempo depois, eu conheci o meu atual marido pela internet, francês. E como eu já tinha quebrado o tabu de vir para a Europa, foi muito mais fácil. E aí eu tive que fazer mais uma decisão difícil, sair da minha zona de conforto de novo, que foi abandonar tudo que eu tinha construído no Brasil para seguir em direção do meu desejo, daquilo que eu tinha desejado desde sempre. E deu certo, gente. Tudo conspirou a favor. Tudo, assim, mesmo na parte financeira, que eu não tinha a quantidade correta para vir para cá junto com os meus 6 gatos brasileiros, tudo conspirou ao favor. O dinheiro surgiu, tudo foi rápido no aeroporto, os animais ficaram calmos, eu fiquei calma, tudo deu certo de uma forma tão fluida e tão perfeita que só podia ser fruto da criação. E cá estou já há mais de 10 anos, muito bem, muito feliz, não exerço mais medicina veterinária, porque a medicina veterinária fazia parte da minha versão anterior, da frequência que eu vivia. Quando eu mudei de frequência, tudo o meu passado, futuro e presente mudaram tudo ao mesmo tempo. E é isso que acontece, a gente vai abrir mão de coisas, pessoas, situações, profissões, investimentos, a gente vai abrir mão. E você tem que ter consciência disso. Então, aqui nesse canal, eu ensino uma forma de você fazer isso consciente para que tudo esteja realmente alinhado ao seu desejo. Porque quando eu criava de forma inconsciente, faltavam coisas, mas eu me adaptava depois. Só que isso pode ser feito de forma consciente e exatamente na medida que você quer. Isso é maravilhoso, gente. Conhecer o universo quântico é realmente a virada de chave que você precisa para arranjar mais tempo para sua vida, para você desfrutar com seus filhos, com seus amigos, para você poder cuidar de você mesma. E tudo é possível, é só imaginação, gratidão e ação.